Hoje o dia começou aí quente para o mercado financeiro. Nós tivemos logo na abertura dos negócios uma nova disparada do dólar. O dólar bateu nos R$ 3,84. Ontem já tinha tido um avanço muito forte durante o dia. O Banco Central acabou interferindo mais no mercado com a colocação de swaps cambiais. Mas nós vamos falar sobre esse comportamento agora com o Adeodato Volpi Neto, que é estrategista, economista da Eleven Financial. Adeodato, boa tarde. Boa tarde, Denise. Prazer falar contigo de novo. Bom, agora o mercado até reduziu um pouquinho o ritmo de queda da Bolsa. Agora o Ibovespa cai 0,76%, o dólar sobe 0,22%, cotação de venda de qualquer modo está perto dos 3,82. R$ 3,818, como referência o euro, que me perguntam muito da cotação, R$ 4,498, né? E nós temos alta também de mercado futuro de juros. As ações da Petrobras caindo pouco, que é de torno de 2%, mas eu queria saber como é que você está vendo esse comportamento do mercado. São várias explicações, mas no fundo o que está pegando mais? Denise, só uma atualização, o Ibovespa já está quase 1% de queda, está menos 0,97. Está indo rápido, né? Foi uma trégua para o almoço, é isso? É isso. Essencialmente, há uma crise de segurança, Denise, sem nenhuma dúvida. A mudança de percepção no balanço de riscos para a economia brasileira, muito atrelada ao quadro fiscal, foi muito substancial nos últimos dias, nas últimas semanas. O governo, a mim, parece ter subestimado os avisos que recebeu anteriormente à paralisação dos caminhoneiros, julgou que tinha algum tipo de força política maior do que tinha de fato, foi posto num corner no qual não tinha como sair e tomou uma decisão de espasmo, na minha leitura, sem precificar ou sem entender os impactos que isso teria por toda a cadeia. Está aí a discussão do tabelamento de frete, como você conversava há pouco, impactando diretamente o agronegócio, ou seja, com uma outra classe chegando e discutindo, e todos os discursos que são ou aplicados dentro do Congresso Nacional, ou dentro do Palácio do Planalto, ou pior ainda, pelos postulantes ao Palácio do Planalto, vão na linha de subsídios, de concessões e de falas com maior aderência política, no sentido de politicagem, em função, óbvia, da proximidade da eleição, e a gente não tem espaço orçamentário para isso. A satanização do lucro feita pelo discurso populista é uma das maiores falácias da história, mas acaba tendo maior aderência de forma massiva, e isso deixa o mercado bastante inseguro de se quem quer que venha vai seguir nessa linha de subsídio, de não controle das contas públicas, porque aí todo o nosso quadro de reversão positiva pode ser posto em xeque. O governo não sabe exatamente o que ele vai fazer para adequar todas as concessões feitas ao ajuste que vinha sendo posto em prática, que já estava para lá de deficitário, né, Adeodato? Então é um fator de incerteza, e aí joga mais responsabilidade para o próximo presidente, que a gente não sabe quem será. Eu até encaminhei para você ontem, né? A gente publicou o nosso relatório macro periódico ontem, e a gente aponta ali algumas questões relativas ao quadro fiscal, que diz o seguinte, que se a conta de subsídio não for interrompida, ou se não tiver uma atuação efetiva sobre essas permissividades, tem uma questão muito curiosa, porque os candidatos estão apoiando nos seus discursos essa postura, só que quem assumir 2019, uma vez validadas essas medidas de maneira mais ampla, pode correr um sério risco de infringir em crime de responsabilidade por não ser capaz de cumprir o orçamento já no primeiro ano de governo. Então, a conta não fecha, o mercado sabe disso, e mais do que a conta do dólar, Denise, a conta que está me chamando demais a atenção e preocupando é a conta do juro futuro, ou seja, os contratos com vencimento em janeiro de 2027 ultrapassaram os 13% hoje, o que significa
o seguinte: o mercado está dizendo que do jeito que a coisa está, nós vamos dobrar a taxa Selic em 9 anos. Ou seja, para que isso aconteça, a gente vai ter que ter um descontrole inflacionário, um descontrole de conta pública e um descompasso da economia. Isso é bastante perigoso. E já se começa a perceber o impacto da crise, por exemplo, da greve, aliás, sobre preços. Nós já temos alguns índices fechados aí de que pegaram ainda o final do mês de maio, que já mostram essa pressão. Nós tivemos queda de atividade do comércio, então haverá consequências também em termos de atividade, e aí também se reverte em menos geração de impostos. Denise, eu acho que, assim, dada a característica do que pegou, de fato, na paralisação, ou seja, a gente tem um choque de oferta de curtíssimo prazo, você tem um choque de preço, uma reacomodação bastante rápida e tem um impacto no PIB, sim, mas esse impacto, ele é reduzido na margem, porque, sob a ótica da arrecadação, o que importa é o valor transacionado e não o volume transacionado. Então, ainda que você tenha uma queda de volume, mas você tenha preços mais altos, sob a ótica da arrecadação, essa paralisação tende a não causar algo tão negativo. A questão é em relação à conta de subsídio, que aí, obviamente, evidentemente, está mexendo no cofre do Tesouro de uma maneira ultra perigosa. Não sei se eu me expliquei direito em relação à parte da arrecadação sobre o Claro. período da paralisação. Deve ter alguma recomposição. A gente tem um impacto imediato, né? Talvez em algumas coisas. Não se sabe qual vai ser ao certo o ritmo de recuperação da indústria. Agora, Deodato, ainda tem alguns fatores externos que deixam o mercado aqui no Brasil um pouco mais cauteloso também. Acho que a grande questão em relação aos Estados Unidos, principalmente que é quem faz preço, eu tenho chamado da armadilha do tio Sam, né? Porque a atividade econômica americana está muito forte, mas os programas, por coincidência, também de subsídio e de incentivos fiscais, no ritmo dessa aceleração, tendem a causar um acréscimo no déficit americano de curto para médio prazo importante, o que pode elevar a velocidade da geração de inflação. Eles que buscam uma inflação mais alta do que a que eles têm nesse momento, mas esse ritmo pode ser maior. E se ele for maior, o juro lá sobe mais rápido, o diferencial de juros cai ainda mais rapidamente e fica ainda mais difícil você conter o fluxo de saída de recursos. Acho que esse é o principal ponto-chave. A Europa tem os seus desafios ali internos, tem os sustos. Esse susto ou essa discussão sobre a Itália já vinha no radar. O sistema financeiro italiano está sob alerta máximo do Banco Central Europeu há algum tempo, ou seja, o chefe de governo italiano quase que faz menos diferença do que a maneira como a política econômica é conduzida. Acho que os Estados Unidos e a velocidade inflacionária nos Estados Unidos é o grande alerta, que é o seguinte, né? Se não fosse isso nos Estados Unidos, a gente estaria vivendo mais um ciclo de bipolaridade institucional brasileira, como tantos outros que a gente passou, e poderia navegar de uma maneira mais tranquila, mas não é o que está acontecendo. Então, o cenário internacional, que era altamente benigno até o ano passado, nesse momento, se não complica, também nada ajuda, o que é mais do que suficiente para deixar mais difícil a nossa missão por aqui. Ouvimos o Adeodato Volpi Neto, que é economista e estrategista da Eleve Financial. Adeodato, muito obrigada, uma boa tarde. Um abraço, Denise, boa tarde a todos.